Bom dia a todos. Sou Jairo Grisa, da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, e estamos iniciando as coletivas das eleições municipais 2020 via plataforma Zoom. Ao longo do dia, teremos 5 coletivas. Esta das 8h30 da manhã, às 10h30, ao meio-dia, às 14h30 e às 16 horas. Gostaria de informar que este evento está sendo filmado e transmitido também ao vivo pelo nosso canal do YouTube. O objetivo dessas coletivas é repassar informações à imprensa do andamento do pleito em todo o Estado. Cada coletiva terá duração média de 20 minutos, incluindo as perguntas, que podem ser realizadas diretamente aos dirigentes do TRE, levantando a mão na plataforma Zoom. Os questionamentos serão respondidos respeitando a ordem dos pedidos. Portanto, o chat não deverá ser utilizado para a realização das perguntas. Conosco, abrindo as coletivas desta manhã de domingo, dia das eleições, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Daniel Cel, e a coordenadora de gestão do cadastro eleitoral, Cris Nereide. Por favor, Daniel, bom dia. Só vamos aguardar ali a conexão. A votação começou hoje às 7 horas da manhã, horário preferencial para idosos, das 7 às 10 horas. Iniciamos agora, então, com o nosso diretor-geral, Daniel Cel. Por favor, Daniel. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Cris. Bom dia. Primeiro, fazer o relato de que os trabalhos iniciaram hoje já às 6 horas da manhã, com algumas das sessões sendo auditadas pela nossa auditoria de funcionamento das urnas. O início dos trabalhos está sendo tranquilo. Temos registros de que os aplicativos que estão sendo usados funcionaram também. Nós temos as nossas 13.641 sessões instaladas em funcionamento. Não tivemos registro de ocorrências policiais até o momento, nessa manhã. E tivemos registro de algumas ocorrências com urnas, como é esperado, tendo em vista que são os dispositivos que os senhores já conhecem. A gente tem registro até o momento de 20 ocorrências com urnas. Dessas, especialmente, foram 7 substituições de urnas eletrônicas por urnas de contingência. Temos também troca de papel, reinicialização de urna, troca de módulo impressor e nos municípios de Chapecó, São Cristóvão do Sul, São José, Timbó, Monte Carlo e Chavantina. A votação continua seguindo normalmente, inclusive nessas sessões que as urnas foram substituídas. Então, como são mais de 13 mil urnas recebendo as nossas votações, a gente espera que isso no correr do dia ainda volte a acontecer, e nas próximas a gente fala exatamente os números que vão aumentando, né? Lembrar também que o nosso horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos é das 7 horas às 10 da manhã. Ele é preferencial, não é exclusivo, né? Mas por ser um grupo vulnerável em relação ao Covid, fica esse horário preferencial registrado das 7 às 10 da manhã. Lembrar também sempre que os eleitores devem levar de casa, aliás, já devem saber exatamente o local e a sessão onde eles votam. O eleitor também deve levar de casa documento com foto, que pode ser o e-título, especialmente também caneta, se for possível, e a colinha com o número dos candidatos, primeiro a vereador, depois prefeito, para facilitar, diminuir o tempo dele na sessão. Já tivemos relatos também de que na sessão eleitoral, mesmo com os procedimentos sanitários de segurança sanitária, a votação transcorre de maneira rápida, como era esperado para essa eleição municipal com apenas 2 votações. Apenas lembrando também que a gente está realizando nesse momento, na sede da OAB, aqui em Santa Catarina, a audiência de funcionamento das urnas eletrônicas, que a gente chama de votação paralela, para auditar o sistema de votação com urnas oficiais que já foram substituídas ontem
depois de uma audiência pública que ocorreu também na OAB e cujas urnas foram trazidas do interior para cá para participarem desse processo de auditagem. Então, tudo transcorre como a gente esperava e tudo na maior tranquilidade. Agora eu passo a palavra para a Cris também, que vai trazer mais alguns dados. Bom dia a todos. Eu aproveito para informar que a gente está atendendo desde as 6 da manhã no Disque Eleitor. O eleitor que não souber o seu local de votação ou quiser confirmar alguma questão do nosso plano de segurança sanitária do TSE, pode ligar para o nosso número, que é o 0800 647 3888. A Justiça Eleitoral lembra a todos os eleitores que a recomendação é que eles utilizem a máscara do momento que sair de casa até o seu retorno, né? Nas sessões eleitorais também a gente tem álcool gel e o fluxo de votação também foi alterado com o objetivo a garantir a celeridade do processo eleitoral. No Disque Eleitor, a gente está atendendo já com uma equipe reforçada desde o dia 3 de novembro. Nós tivemos ao todo 6.240 ligações até a data de ontem, e hoje de manhã a gente já registra em torno de 500 ligações. Nós estamos tirando dúvidas com relação ao local de votação do eleitor. Florianópolis teve várias sessões agregadas, então são mais de uma sessão funcionando numa mesma sala de votação. Então a gente orienta para que o eleitor, tendo certeza que aquele é o local de votação dele, para que ele procure nas plaquinhas das salas o número da sessão dele que está no título ou no e-título. Eleitor somente vai poder realizar o voto se estiver na situação regular, a gente lembra isso. Justificativa hoje, na data da eleição, ela somente poderá ser encaminhada pelo e-título para aquele eleitor que está fora do seu domicílio de voto. Então, o eleitor que estiver dentro de Florianópolis, dentro do domicílio de voto, e quiser justificar a sua ausência por qualquer motivo, ele deve encaminhar a sua justificativa a partir de amanhã, dentro de 60 dias do pleito, comprovando o motivo pelo qual não pôde comparecer às urnas. A gente também está atendendo pelo chatbot, que é o atendimento virtual da Justiça Eleitoral, no nosso site do TRE, tsc.jus.br, tem o acesso pelo atendimento de WhatsApp. Nós seguimos ali durante todo o dia com o Disque Eleitor, o nosso atendimento vai até às 18 horas no dia de hoje, e aguardamos o contato do eleitor que estiver aí com a sua dúvida. Certo, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Cris. Nesse instante, vamos dar início aos questionamentos, lembrando que as perguntas devem ser feitas ao vivo, diretamente às fontes, levantando a mão na plataforma Zoom. Na parte inferior da plataforma Zoom, tem a mãozinha ali, é só levantar. Por favor, quando você for incluído dentro da plataforma, identifique-se com o seu nome, o veículo e o município de origem. As perguntas elas serão respondidas respeitando a ordem dos pedidos. Ao ser habilitado para fazer a pergunta, pode haver um pequeno delay, né? Então, aguarde alguns segundos para que a plataforma Zoom se restabeleça e você possa fazer a sua questão. E você habilita também o seu telefone, o seu microfone, por favor. Temos aqui o Renan. Aguardando um pouquinho. Bom dia, Renan. Habilite seu microfone. Olá, me ouvem? Sim, sim, perfeitamente. Ok. Eu só gostaria de saber, foram citadas algumas cidades em que houve situações com urnas, não me recordo de ter ouvido algo relacionado ao sul do estado. Então, eu só queria confirmar alguma intercorrência relativa à região sul do estado nesse início de votação até aqui, por favor? Vou lhe passar os municípios em que a gente tem o registro de substituição de urna, né? Na verdade, o processo, é importante anotar que o processo de votação segue normalmente. Essa substituição de urna é algo esperado, né, para as urnas que têm alguma dificuldade no início da votação. Mas as cidades que a gente tem registro até o momento são Chapecó, São Cristóvão do Sul, São José, Timbó, Monte Carlo e Chavantina. Perfeito, obrigado, Renan. Ok, muito obrigado. Obrigado, Renan.
Lessa. Por favor, vamos habilitar o Lessa. Bom dia, Lessa. Seu microfone, por favor. Bom dia, Jairo, bom dia, Daniel, Cris, o Leandro Lessa, da Rádio CBN Diário Florianópolis. Eu gostaria de tirar duas dúvidas, na verdade. A primeira é que falou sobre o município de São José. Tem a informação de qual foi a sessão, qual foi que foi a substituição da urna? E a outra pergunta, a gente tem ouvido de pessoas que já votaram hoje pela manhã, de que os mesários eles estão pegando o documento do eleitor para fazer a conferência, e os eleitores estão reclamando que, acredito que não há necessidade de se fazer isso, porque justamente no momento de pandemia de coronavírus, de ficar trocando objetos, não é o ideal. Se há alguma outra orientação do TRE para que isso não precise ser feito, para que o eleitor não tenha que entregar o título na mão do mesário, tem o e-título, né, mas no caso de entregar o documento de identidade para fazer o registro ali no momento, ou o título, né, porque ali depende do número também. Bom dia, Lessa. Só para esclarecer, eu vou ver se eu consigo recuperar as informações das sessões, tá? Mas, de qualquer jeito, a votação segue normal, tá? Lá, e aqui em São José também. Sobre a questão do registro ali, de como acontece o fluxo de votação, o protocolo realmente não prevê que o eleitor precise entregar ao mesário o documento, né? A gente, em algumas simulações, já viu que talvez alguns mesários tenham dificuldade de identificar o número do título, aliás, o nome exatamente pelo documento, para depois chegar no título no terminal do mesário. Mas a gente vai repetir uma orientação, então, geral agora, nesse sentido, e só para lembrar que o eleitor deve higienizar a mão depois de se identificar. Então, na verdade, o problema aí da interação entre mesário e eleitor é mínimo, porque ele realmente se higieniza depois de fazer essa identificação, né? Acho que estaria resolvido em grande parte, mesmo trocando, né? Ele tem a possibilidade de higienizar depois, que é o que o protocolo prevê. Né? Então, ele higieniza depois de se identificar e depois de votar. E com isso, a gente tem a garantia de que ele, em todos os momentos, vai estar seguro, né? Mas, desculpa, por favor, Cris. Se eu puder complementar também a informação, o fluxo de votação foi alterado justamente nesse sentido, para atender ao plano de segurança sanitária do TSE, e o próprio eleitor, ele pode se negar a entregar o documento, ele pode falar o nome dele em voz alta para o mesário vai identificar no caderno de votação, né? E aí ele pode, inclusive, o mesário pode fazer alguma espécie de batimento a mais, por exemplo, perguntando sobre a data de nascimento ou o mês de nascimento do eleitor. Então, a ideia é realmente que os mesários se ajustem a essa questão do fluxo de votação. Lembrando que todos os eleitores devem comparecer de máscara, mas na dúvida sobre a identidade do eleitor, o mesário pode solicitar que o eleitor retire rapidamente sua máscara para ser identificado. Então, é um procedimento correto para que os eleitores não se assustem se for o caso ali no momento da identificação. A identificação do eleitor é sempre feita por um documento oficial com foto, mas o eleitor pode utilizar o e-título. A única restrição é que a foto do eleitor deve constar no aplicativo para ele poder utilizar. Se ele baixou o e-título e não está aparecendo a foto dele, então ele tem que se comparecer com outro documento daí. Sempre documento oficial com foto. Certidões, elas não servem para a questão da identificação na urna. Esse ano a urna o mesário não vai coletar a biometria do eleitor, então tende a facilitar também o fluxo de votação ali, tende a acelerar também todo o processo. Obrigado. Depois, se eu recuperar as informações de São José, eu passo aqui, tá, Lessa? Obrigado. Obrigado, Leandro. Agora temos ali alguém identificado como GCR.
Bom dia. Seu microfone, por favor. Por favor, seu microfone estava desabilitado. Pode. Amigo, não estamos ouvindo. Você está sem áudio. Não estamos ouvindo. O microfone. É um problema no seu microfone aí. Excepcionalmente, pode encaminhar a pergunta via chat ali, por favor? Pode encaminhar a pergunta via chat ali que eu repasso aqui. Aguardamos só alguns instantes. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo ainda. Rafael Matos, Rádio Cidade em Dia de Criciúma. Não estamos lhe ouvindo, Rafael. Não estamos lhe ouvindo, Rafael. Encaminhe seu questionamento ali, por favor, pelo chat, que eu repasso. Rafael, não estamos lhe ouvindo. Enquanto isso, Jairo, só recebi aqui os dados para o Lessa ali, de 2 sessões de São José, da Zona 84, a sessão 92 e a sessão 122, da Escola de Ensino Fundamental São Miguel e da Escola Professor Américo Vespúcio Prates. É alguma coisa relacionada à falta de mesários. Acho que a gente pode explicar a logística, né? Já o que é pensado quando falta o mesário, né? Mesmo em situações normais, não só especificamente nessa eleição. E daí, enquanto isso, o Rafael pode formular melhor ali via chat o questionamento. Estão faltando mesários em várias sessões, diz ele. Não, em algumas situações no Estado, nós recebemos essa informação de que poderia haver falta de mesários em razão de contaminação por Covid, né? Os próprios juízos já foram acionando novas convocações, a gente tem convocações até na data de hoje mesmo. Como a gente precisa de mesa receptora para receber os votos e tem toda a questão de revezamento durante o dia, é possível que eleitores sejam convocados também da fila para que a gente consiga fazer valer o direito, mas, de todo modo, é importante anotar que o funcionamento das mesas receptoras segue sem dificuldades maiores, nenhum registro até agora de inviabilidade de funcionamento da mesa por falta de mesários, tá? Fica à vontade se quiser isso. Sim, eu vou complementar só a questão do próprio mesário. Se o mesário foi convocado e não pôde comunicar o cartório eleitoral, ou o mesmo mesário que já comunicou, mas não recebeu a informação da substituição, ele tem 30 dias para justificar a ausência aos trabalhos eleitorais. O nosso atendimento virtual ao eleitor vai servir para esse fim, então o mesário pode acessar o nosso site e encaminhar sua justificativa de ausência aos trabalhos, então o prazo é de 30 dias, e o mesário que por qualquer motivo, né, por alguma emergência, tiver que sair no meio do dia da sessão eleitoral, o prazo de justificativa dele por abandono é de 3 dias, então é um prazo mais curto, a gente orienta os mesários para que fiquem atentos a esse prazo aí. Os cartórios eleitorais, eles se preparam com um contingente de mesários a mais, né? Na medida do possível, eles já chamam os eleitores que se voluntariaram, mas, eventualmente, realmente pode ocorrer
do eleitor ser chamado na fila. Quem vai fazer esse chamamento normalmente é o presidente de mesa da sessão eleitoral ou o mesário que venha a substituir. O Rafael ainda pergunta, Cris, em relação à punição para aquele que esteve ausente e não justificou, em relação a mesários. Então, nós estamos falando de mesário, né? A falta aos trabalhos eleitorais, ela constitui crime do artigo 344 do Código Eleitoral. Então, a gente recomenda sempre que, na impossibilidade de exercer as suas funções, o mesário sempre comunique o cartório eleitoral para que haja substituição. Infelizmente, no dia dos pleitos, a gente ainda tem algumas baixas, e essa justificativa, então, esse prazo de justificativa de 30 dias para encaminhar o motivo pelo qual o mesário não pôde comparecer, ele deve ser cumprido, né? Os cartórios eleitorais, eles vão fazer o levantamento depois, por meio dos registros que são efetuados nas atas das sessões eleitorais, para identificar quais são os mesários que não compareceram às urnas. Na urna também há uma questão que é o registro do mesário presente na urna. Esse registro é feito às 7 da manhã, quando as urnas são ligadas, né? E é feito antes da emissão da zerésima. Após a finalização da votação, os mesários novamente, a urna vai solicitar novamente para que ele se identifique, informe o título eleitoral para questões de registro no boletim de mesários. Então, a gente já lembra que o mesário que não fez o registro pela manhã, para que não se preocupe, ele pode efetuar esse registro no final da tarde, e esse registro já pode contar para questões de comprovação de comparecimento aos trabalhos eleitorais. Então, ao longo aí dos dias após as eleições, as declarações de trabalhos eleitorais já estarão disponíveis no nosso portal do mesário, e a gente tem um prazo ali de 30 dias para finalizar os registros de mesários faltosos. Então, a gente pede para que o mesário que trabalhou acesse o nosso portal do mesário e peça sua declaração de trabalhos por ali. O mesário que fez o EAD também vai ter o dia ali constante nessa declaração de trabalhos. Então, para que ele também não se preocupe que o registro da conclusão do curso em EAD também vai estar nessa declaração de participação aí após as eleições. Muito obrigado, Cris. Só vamos reforçar aí, por favor, Daniel, as sessões em escolas de São José, em que houve a substituição de urna. Nas duas da Zona 84, são a Escola de Ensino Fundamental São Miguel e a Escola Professor Américo Vespúcio Prates, sessões 92 e 122. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Antes de encerrarmos, eu gostaria de lembrar que esta coletiva ficará disponível no nosso canal do YouTube e convido para a próxima coletiva às 10h30 da manhã, quando trataremos dos desempenhos das urnas eletrônicas e de como se dará a apuração e a divulgação dos resultados nas eleições municipais de 2020. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada.